O momento em que minha filha de 7 anos olhou diretamente para mim no aeroporto e gritou "Mãe", mas correu para os braços de outro homem, foi o momento em que entendi que a guerra havia me custado muito mais do que eu imaginava. Não foram apenas 3 anos e meio longe de casa, foi minha família inteira. Durante todo esse tempo eu mandava cartas, presentes, falava por vídeo, chamadas sempre que conseguia conexão. Sofia sempre sorria para a câmera, mandava beijos, dizia que me amava. Minha ex-esposa Carla sempre segurava o telefone para ela, sempre dizia que Sofia sentia minha falta, sempre me tranquilizava dizendo que nossa filha me esperava. Eu havia acabado de desembarcar do voo militar que me trouxe de volta do Afeganistão, estava há 18 horas viajando, sujo, cansado, mas com o coração batendo forte de ansiedade e expectativa. 3 anos e meio sem ver minha pequena Sofia, minha princesinha, que tinha apenas 3 aninhos quando parti. Agora ela estava com 7 e eu havia perdido todos os momentos importantes, os primeiros dias de escola, os dentes que caíram, as noites de pesadelo quando ela chamava pelo papai. Carla e eu havíamos nos divorciado 1 ano antes da minha partida. Foi um divórcio difícil, mas civilizado. Brigamos pela guarda de Sofia e no final ficou decidido que ela ficaria com a mãe durante a semana e comigo nos fins de semana. Quando surgiu a oportunidade da missão militar no Afeganistão, Carla até me apoiou. Vai ser bom para você, Marcos, vai te dar tempo para pensar, para crescer, e quando voltar vai ser um pai ainda melhor para Sofia. Mas quando desci daquele avião e caminhei pelo corredor do aeroporto carregando minha mochila militar e um urso de pelúcia gigante que havia comprado para ela durante uma escala em Dubai, eu não estava preparado para o que encontraria. Eu acreditei nela, acreditei que 3 anos passariam rápido, que Sofia entenderia quando crescesse, que voltaria para uma filha que ainda me veria como herói. Durante as noites mais difíceis no deserto, quando escutava tiros ao longe e me perguntava se veria o próximo amanhecer, eu pensava no sorriso dela, nas suas risadinhas quando a fazia cócegas, no jeito como ela corria para meus braços gritando "Papai chegou". E ao lado das duas estava um homem. Vi Carla primeiro. Ela estava mais magra, com cabelo diferente, mais curto e moderno. Usava uma roupa que não reconhecia, mais elegante do que costumava usar. Ao lado dela estava Sofia, minha menininha, que agora parecia uma mocinha. Estava mais alta, com os cabelos compridos igual ao da mãe, usando roupa de marca e tênis caros que eu nunca havia visto. Ele era alto, bem vestido, com um relógio caro no pulso e uma postura confiante. Tinha a mão nas costas de Sofia de uma forma que me incomodou e imediatamente era íntimo demais, familiar demais, e Sofia parecia confortável com aquilo, mas ela não correu para mim. Quando me aproximei, meu coração disparou. Sofia me viu e seus olhos se iluminaram. Abri meus braços, esperando que ela corresse para mim como sempre fazia nos aeroportos nos fins de semana antes da minha partida. "Pai!" ela gritou e meu coração se encheu de alegria. Ela correu para o homem ao lado de Carla. "Pai, você viu, o tio Marcos voltou", ela disse, se pendurando no pescoço do estranho enquanto eu ficava ali parado, com os braços ainda estendidos no ar, segurando um urso de pelúcia ridiculamente grande. O homem me olhou por cima da cabeça de Sofia com uma expressão que misturava constrangimento e algo que parecia ser pena. Carla ficou vermelha, claramente sem saber o que fazer. As palavras atingiram meu peito como balas. Minha filha tinha 2 pais agora, e eu aparentemente era apenas o meu biológico. "Sofia", Carla disse suavemente, "lembra que conversamos sobre isso? Este é o papai Marcos, seu pai biológico. E este aqui é o papai Eduardo. Lembra? Papai Eduardo, para me visitar." Sofia me olhou com curiosidade, como se estivesse tentando me reconhecer. "Ah, sim, o papai que mora longe", ela disse alegremente. "Mamãe disse que você ia voltar para me visitar." Não para voltar para casa, para me visitar. Estendi o urso de pelúcia gigante, mas ela mal olhou para ele. Em vez disso, se virou para Eduardo. "Oi, Sofia", consegui dizer, minha voz saindo mais rouca do que esperava. "Papai trouxe um presente para você." "Papai Edu, posso ir no banheiro?" "Claro, princesa." Eduardo respondeu, sua voz carinhosa e natural. "Quer que o papai vá junto?" Beijando a bochecha dele. "Não precisa, eu já sei ir sozinha", ela disse, beijando a bochecha dele antes de sair corriqueira. "Um choque?" Repeti, tentando manter a voz baixa. "Carla, minha filha me chamou de tio e chamou outro cara de pai. Isso vai um pouco além de um choque." Ficamos os 3 ali, no meio do aeroporto, num silêncio constrangedor. Eu segurava o urso de pelúcia como um idiota, sentindo-me completamente deslocado na minha própria vida. "Marcos", Carla começou, "eu sei que isso deve ser um choque pra você." Eduardo se aproximou, estendendo a mão. "Marcos, não é?" "Sou Eduardo." Eu sei que essa situação é complicada." "Há quanto tempo vocês estão juntos?" perguntei, olhando alternadamente para Carla e Eduardo. Olhei para a mão estendida
ofendida dele e senti vontade de ignorá-la completamente. Mas anos de disciplina militar me fizeram apertar sua mão automaticamente. Há quanto tempo, Carla? 2 anos, ela respondeu baixinho. Carla mordeu o lábio. Marcos, vamos conversar em casa. Aqui não é lugar pra... Não foi assim tão simples. 2 anos, repeti. Então vocês começaram a namorar 1 ano depois que eu parti. E há quanto tempo a Sofia chama ele de pai? O chão sumiu debaixo dos meus pés. Vocês se casaram. Carla e Eduardo trocaram um olhar. Foi Eduardo quem respondeu. Há cerca de 1 ano, ele disse. Quando nos casamos? Marcos, eu ia te contar. Carla começou. Quando? Quando exatamente você ia me contar que se casou e que minha filha chama seu novo marido de pai? Nas nossas conversas por vídeo não parecia o momento certo. O momento certo, minha voz começou a subir. Carla, eu passei 3 anos e meio achando que voltaria para uma filha que ainda me via como pai. Só porque ela acabou de me chamar de tio e correu para os braços dele quando disse pai. Você ainda é pai dela. Carla disse defensivamente. Eduardo se meteu na conversa. Marcos, eu entendo sua raiva, mas você precisa entender que eu não roubei sua filha. Eu estive aqui. Nos últimos 2 anos eu levei ela na escola. Cuidei dela quando estava doente, a consolei quando tinha pesadelos. Pesadelos que talvez fossem por saudade do pai verdadeiro dela. Eram pesadelos porque ela não entendia porque o pai tinha ido embora. Eduardo respondeu calmamente. Pai, posso tomar sorvete? Ela perguntou para ele, ignorando completamente minha presença. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Sofia voltou do banheiro nesse momento, correndo alegremente, se pendurando no braço de Eduardo novamente. Claro, princesa, que sabor você quer? Ele sabia qual era o sabor favorito de sorvete da minha filha. Eu não sabia. 3 anos e meio atrás, ela ainda estava na fase de experimentar sabores diferentes. Agora ela tinha preferências definidas e outro homem as conhecia. Chocolate? Você sabe que é meu favorito? Sofia, Carla disse suavemente. Lembra que falamos que o papai Marcos trouxe um presente para você? Sofia me olhou como se tivesse esquecido que eu estava ali. Ah, sim. Que presente. Obrigada, tio Marcos, ela disse, me dando um abraço rápido e formal. Estendi o urso novamente. Ela pegou educadamente, mas sem muito entusiasmo. Sofia, tentei, ajoelhando para ficar na altura dela. Eu sou seu pai, lembra? Não tio, pai. Ela me olhou confusa, depois olhou para Eduardo, depois para Carla. Tio Marcos, mas eu já tenho um pai, ela disse inocentemente. O papai Edu é meu pai. Você é o tio que mora longe, não é mamãe? Ah, sim, Sofia disse, claramente não entendendo bem a diferença. Você é o pai que me fez nascer e o papai Edu é o pai que mora comigo. Mamãe explicou. Carla ficou vermelha. Sofia, o papai Marcos é seu pai biológico. Lembra que explicamos isso? Eduardo se agachou ao lado dela. Princesa, que tal tomarmos aquele sorvete e deixamos a mamãe e o Marcos conversarem? Era como se ela estivesse recitando uma lição decorada, sem realmente compreender o significado emocional das palavras. Pode ser, Sofia disse animadamente, pegando a mão dele. Tchau, mamãe. Tchau, tio Marcos. Obrigada pelo ursinho. E saíram de mão dada, minha filha chamando outro homem de pai enquanto me dispensava como um parente distante que havia trazido um presente educadamente aceito. Marcos, Carla disse suavemente, vamos conversar em algum lugar mais reservado. Fiquei ali parado, vendo eles se afastarem, sentindo que os últimos 3 anos e meio da minha vida haviam sido completamente inúteis. Todos os sacrifícios, todo o perigo enfrentado, todas as noites sonhando com um dia em que voltaria para casa, tudo para descobrir que casa não existia mais. Olhei para ela, para a mulher que havia sido minha esposa, mãe da minha filha, e que agora era uma estranha casada com outro homem que minha própria filha chamava de pai. Conversar sobre o que, Carla? Sobre como vocês reescreveram minha filha enquanto eu estava fora, sobre como vocês me transformaram no tio que mora longe. Não foi intencional, Marcos. As coisas simplesmente aconteceram. Aconteceram? Ri amargamente. Vocês se casaram, Carla. Vocês escolheram fazer minha filha chamar outro homem de pai. Isso não aconteceu. Isso foi uma decisão. Carla sugeriu que fôssemos para um café próximo ao aeroporto. Sentamos numa mesa no canto, longe dos outros clientes, e pela primeira vez em 3 anos e meio estávamos cara a cara, não através de uma tela de computador pixelada. Marcos, eu sei que isso tudo deve estar sendo muito difícil para você. Ela começou mexendo nervosamente no açúcar do café que havia pedido. Então você decidiu por mim? Decidiu que eu não deveria saber que minha filha estava chamando outro homem de pai? Eu ia te contar sobre Eduardo, ela disse defensivamente. Mas nas nossas conversas por vídeo você sempre parecia tão frágil. Sempre falava sobre como estava difícil lá, sobre os amigos que perdeu. Eu não queria te dar mais uma preocupação. Difícil? Repeti. Carla, eu acabei de descobrir que minha filha tem outro pai, que vocês se casaram sem me contar, que ela me vê como um tio distante, como
como você espera que eu reaja a isso? Carla suspirou profundamente. Marcos, quando você partiu, Sofia tinha 3 anos. 3 anos! Ela não entendia por que o pai tinha ido embora. Ela chorava todas as noites perguntando quando você voltaria. Não foi assim. Sua voz subiu um pouco, fazendo algumas pessoas olharem na nossa direção. Ela abaixou o tom. Eduardo apareceu na nossa vida quando eu estava no meu pior momento. Sofia estava tendo problemas na escola, eu estava trabalhando dobrado para conseguir sustentar a casa e me sentindo completamente sozinha. E ao invés de explicar que eu voltaria, vocês arranjaram um substituto. Dinheiro não abraça uma criança quando ela tem pesadelo, Marcos. Dinheiro não vai à reunião da escola quando a professora liga dizendo que Sofia está com problemas de comportamento. O Eduardo fazia isso? Você não estava sozinha. Eu mandava dinheiro todo mês. Sim, ele fazia. Desde o primeiro dia, ele tratou Sofia como se fosse filha dele. Ele tinha paciência com as birras dela, ajudava com a lição de casa, levava no parque nos fins de semana. Que fins de semana? Marcos, você estava do outro lado do mundo. Nos fins de semana, que eram meus, disse entre dentes. A raiva estava começando a me consumir, mas eu tentei manter o controle. Carla, eu estava servindo meu país, eu estava arriscando minha vida todos os dias e você sabia disso quando eu parti. Eu sei, e eu respeitava isso, mas Sofia não entendia. Para ela, você simplesmente tinha abandonado ela. Eu não abandonei ninguém. Para uma criança de 3 anos, qual é a diferença? Me conta sobre Eduardo, disse, tentando soar controlado. Suas palavras me atingiram como uma bofetada. Talvez ela tivesse razão. Talvez para Sofia realmente não houvesse diferença entre abandono e missão militar, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Tudo, como vocês se conheceram quando começaram a namorar, quando ele começou a fazer parte da vida da Sofia. Carla hesitou. O que você quer saber? Nós nos conhecemos numa festa da escola da Sofia. Ela começou olhando para as próprias mãos. Ele é pai solteiro também, tem um filho da idade dela. As crianças brincavam juntas e nós começamos a conversar. E você contou para ele sobre mim. E quando vocês começaram a namorar? Claro que contei, disse que era divorciada e que você estava servindo no exterior, mas não resistiu. Não, ela admitiu baixinho. Eu estava muito sozinha, Marcos. E Eduardo ele é muito presente, muito carinhoso com Sofia e comigo. Uns 6 meses depois que nos conhecemos, Marcos, eu juro que tentei resistir, eu sabia que seria complicado. E quando Sofia começou a chamá-lo de pai, e vocês deixaram. Foi gradual, Carla disse, claramente desconfortável com a pergunta. No começo ela o chamava pelo nome, depois começou a chamar de tio Edu, e quando percebemos ela estava chamando de papai Edu. Você explica que ela já tem um pai, que eu voltaria. Mas você não estava voltando, Marcos. Não naquele momento, sua missão foi estendida 2 vezes, lembra? Primeiro eram 2 anos, depois 3, depois 3,5. Marcos, ela tinha 5 anos quando isso começou. Como você explica para uma criança de 5 anos que ela não pode chamar de pai o homem que cuida dela todos os dias? Há 1 ano, ela respondeu, foi uma cerimônia pequena, só família. E quando vocês se casaram? Era verdade, minha missão havia sido estendida por questões operacionais, mas eu sempre avisei Carla sobre as extensões. Sofia foi? Claro que foi. Ela foi nossa daminha. A imagem da minha filha como daminha no casamento da minha ex-esposa com outro homem me fez sentir uma dor física no peito. E você não achou que deveria me contar? Minha reação explodiu, Carla. Você se casou com outro homem, fez minha filha de daminha e estava preocupada com minha reação. Eu estava com medo da sua reação. Então você decidiu esperar eu descobrir sozinho quando voltasse. Você estava numa zona de guerra, Marcos. Eu não podia te dar uma notícia dessas por telefone. Eu não sabia como lidar com a situação. Ela gritou, fazendo várias pessoas no café olharem para nós novamente. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que eu não senti culpa todos os dias? Aparentemente não sentiu culpa suficiente para não fazer. Carla começou a chorar. Marcos, eu preciso que você entenda. Eduardo não é apenas meu marido, ele é um pai maravilhoso para Sofia. Ele a ama de verdade. E eu não amo? Eu estava servindo meu país, Carla. Você ama, mas você não estava aqui. Amor à distância não consola uma criança quando ela está com febre no meio da madrugada. E eu estava criando nossa filha sozinha. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ambos tentando controlar as emoções. Eu olhava pela janela do café, vendo as pessoas passarem com suas vidas normais, suas famílias intactas, e me sentia como um alienígena observando uma espécie diferente. O rosto de Carla se suavizou. Ela está bem. É uma menina muito inteligente, muito carinhosa. Está no 2º ano, é uma das melhores alunas da turma. Me conta sobre Sofia, disse finalmente. Como ela está? Como está indo na escola? E ela pergunta sobre mim? Carla hesitou.
às vezes, principalmente quando recebe suas cartas ou presentes, mas não sente minha falta? No começo, sim, ela sentia sua falta todos os dias, mas com o tempo e com o Eduardo na vida dela, ela parou de perguntar quando você voltaria. Fala a verdade, Carla. Marcos, ela começou claramente não querendo me magoar mais do que já havia magoado, porque ele preencheu meu lugar. Porque ela precisava de uma figura paterna presente. E agora, como ela reage quando você fala sobre mim? Ela é educada, sempre demonstra interesse quando chegam suas cartas, mas é como se você fosse um parente distante que ela respeita, mas não tem uma conexão emocional real. A verdade doía mais do que qualquer ferimento que eu havia sofrido na guerra, e o Eduardo, como ele se sente com a minha volta. Marcos, pra Sofia, Eduardo é o pai dela, não você. Medo de perder minha filha. Ele tá nervoso, Carla admitiu. Ele ama Sofia como se fosse filha biológica dele, tem medo de perdê-la, mas eu sou o pai biológico dela. Fiquei em silêncio processando tudo o que Carla estava me dizendo. Era como se tivessem apagado minha existência da vida da minha própria filha e colocado outro homem no meu lugar. E isso significa alguma coisa pra ela agora. Ela não tem memórias reais de você como pai. As únicas memórias que ela tem são de Eduardo nesse papel. Qual é o plano agora, Carla? Perguntei. Qual é o seu plano para reintroduzir o pai biológico na vida da sua família perfeita? Não seja cruel, Marcos. Cruel? Pessoa que está sendo cruel aqui? Nesse momento, Eduardo e Sofia voltaram, ela segurando um sorvete de chocolate e sorrindo alegremente. Quando me viu, seu sorriso diminuiu um pouco, não de maldade, mas de desconforto. Era claro que minha presença deixava confusa. Mamãe, Sofia disse, subindo no colo de Carla, o papai Edu me deixou escolher 2 bolas de sorvete. Que bom, amor, Carla respondeu, beijando a testa dela. Sofia, tentei. Você se lembra de quando eu morava aqui, antes de eu viajar? Eduardo se sentou ao lado de Carla, automaticamente colocando a mão nas costas de Sofia num gesto protetor e paternal. Era óbvio que ele via minha presença como uma ameaça. Sofia me olhou timidamente. Tio Marcos, você também quer sorvete? Ela pensou por um momento, franzindo a testa pequena. Um pouquinho, disse finalmente. Mamãe tem fotos suas no álbum, você brincava comigo às vezes. Às vezes? Repeti. Para ela, eu era apenas alguém que às vezes brincava com ela, não seu pai que a amava mais que tudo no mundo. Você vai ficar aqui agora? Ela perguntou. Mais por educação do que por interesse real. Claro que pode, princesa, Eduardo disse, embora eu pudesse ver a tensão em seus olhos. O Marcos é importante pra você. Vou ficar na cidade por um tempo, respondi, e queria muito passar mais tempo com você se você quiser. Sofia olhou pra Eduardo, depois pra Carla, claramente buscando a aprovação deles. Posso trazer meu filho Gabriel pra conhecer você? Sofia perguntou inocentemente. A forma como ele hesitou antes de dizer que eu era importante deixou claro que mesmo ele não acreditava nisso. Seu filho Gabriel? Perguntei confuso. O Gabriel é filho do papai Edu, ela explicou alegremente. Ele é meu irmão agora, ele tem 8 anos e é muito legal. Claro, consegui dizer. Adoraria conhecer o Gabriel. Mais uma revelação, não apenas minha filha tinha um novo pai, ela tinha um novo irmão também. Uma família completamente formada da qual eu não fazia parte. Ele vai gostar de você. Sofia disse com a sinceridade inocente das crianças. Ele gosta de todo mundo. Eduardo me olhou com uma expressão que misturava desafio e algo que parecia ser um pedido de desculpas. Gabriel é um bom menino, ele disse, e ele e a Sofia são muito unidos. Tenho certeza de que são, respondi, sentindo um nó na garganta. Carla olhou para o relógio. Sofia, amor, tá ficando tarde. Temos que buscar o Gabriel na casa da vovó. Já, Sofia fez beicinho, mas eu ainda não terminei meu sorvete. Pode terminar no carro, Eduardo disse, levantando e estendendo a mão para ela. Vamos, princesa. De nada, Sofia. Espero te ver em breve. Sofia obedientemente pegou a mão dele e se levantou. Depois, como se lembrasse das boas maneiras, me deu outro abraço rápido e formal. Tchau, tio Marcos. Obrigada de novo pelo ursinho. Tá bom, ela disse alegremente, já se afastando com Eduardo. Sua situação? Perguntei. Carla, vocês têm uma família feliz. Eu é que não tenho situação nenhuma. Carla ficou pra trás por um momento. Marcos, eu sei que isso tudo é muito difícil, mas por favor, tenta entender nossa situação também. Você pode construir uma relação com ela. Vai levar tempo, mas você pode. Uma relação como o quê? Como tio distante que aparece de vez em quando. Como pai, ela disse, mas sua voz não tinha convicção. Carla, ela tem um pai, e não sou eu. Ela não soube o que responder a isso, porque ambos sabíamos que era verdade.
Depois que eles saíram, fiquei sozinho no café por mais de 1 hora, tentando processar tudo o que havia acontecido. Minha filha me via como um estranho educado, minha ex-esposa havia construído uma nova família. Eu era apenas um fantasma do passado que havia voltado para assombrar uma vida que não me incluía mais. Voltando de viagem, ele perguntou, vendo minha mochila militar. Voltando da guerra, respondi automaticamente. Peguei um táxi para o hotel onde havia feito reserva. Durante o trajeto, o motorista tentou puxar a conversa. Ah, que bom, deve estar feliz de estar em casa com a família. E amargamente, deve ser bom mesmo. Nos 3 dias seguintes, tentei estabelecer uma rotina de contato com Sofia. Carla havia concordado que eu poderia vê-la algumas horas por dia, sempre com supervisão, não porque eu fosse perigoso, mas porque Sofia ficava desconfortável sozinha comigo. Ela pensou muito, seriamente, franzindo a testa. Você me levava no balanço às vezes, disse finalmente, e cantava aquela música como era mesmo. No primeiro encontro, a levei para um parque próximo à casa deles, que antes era nossa casa, a casa que eu havia comprado e decorado, sonhando com uma família feliz. Sofia brincou educadamente, mas sempre olhava ao redor, procurando por Carla ou Eduardo. Era como se ela estivesse cumprindo uma obrigação desagradável, mas necessária. Sofia, tentei durante o segundo encontro. Você se lembra de alguma coisa especial que fazíamos juntos antes de eu viajar? Meu coração se acelerou. Ela se lembrava. Era peixe vivo, disse, começando a cantar baixinho. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Sofia sorriu, uma lembrança distante iluminando seus olhos. É essa mesmo. O papai Edu também canta pra mim, mas músicas diferentes. E assim, mesmo na única memória que ela tinha de nós dois, Eduardo estava presente. Foi no 3º dia que tudo mudou. Sofia saiu da escola acompanhada de um menino mais alto, moreno, com um sorriso confiante. Imediatamente percebi que era Gabriel, filho de Eduardo. Eu estava esperando Sofia na porta da escola, como havíamos combinado. Era a primeira vez que eu a buscaria sozinho e tanto Carla quanto Eduardo estavam visivelmente nervosos com a ideia. Mas eu insisti, dizendo que precisava ter pelo menos alguns momentos a sós com minha filha. Tio Marcos, Sofia acenou para mim. Este é meu irmão Gabriel. Prazer em conhecer você, Gabriel, disse. Gabriel me cumprimentou educadamente, mas pude ver nos olhos dele uma proteção natural em relação a Sofia. Era claro que ele a via como irmã mais nova e se sentia responsável por ela. A forma natural como ele disse, mais biológico, como se fosse a definição mais normal do mundo para mim, me atingiu profundamente. Igualmente, ele respondeu, muito maduro para seus 8 anos. A Sofia falou de você. Você é o pai biológico dela, né? Sou. Respondi, era surreal. Para essas crianças, ter múltiplos pais era normal. Eles haviam naturalizado uma situação que para mim era devastadora. Legal, meu pai biológico mora em São Paulo. Às vezes eu visito ele também. Gabriel vai com a gente? Sofia perguntou. Se ele quiser, respondi, embora não fosse isso que eu havia planejado. Posso ir sim, Gabriel disse. Meu pai disse que é importante eu conhecer as pessoas importantes na vida da Sofia. Seu pai, Eduardo, havia instruído Gabriel a me conhecer, provavelmente para avaliar se eu representava alguma ameaça à família deles. Fomos para uma lanchonete próxima. Durante o lanche observei a dinâmica entre Sofia e Gabriel. Eles tinham uma cumplicidade real, de irmãos que cresceram juntos. Gabriel cuidava dela, ajudava com o guardanapo quando ela se sujou, dividiu metade do seu hambúrguer quando ela disse que o dela estava muito grande. Sofia, Gabriel disse em determinado momento, conta para o tio Marcos sobre a apresentação da escola. Ah, é verdade, Sofia se animou. Tio Marcos, semana que vem tem a apresentação do Dia dos Pais na escola. Eu vou cantar uma música. Dia dos Pais. Meu estômago se revirou. Que legal, consegui dizer. E quem vai te assistir? Papai Edu, claro, ela disse naturalmente. Ele nunca perde minhas apresentações. E a mamãe também vai. E eu? Perguntei. Você gostaria que eu fosse também? Gabriel, percebendo meu desconforto, tentou amenizar. Mas você é pai dela também, tio Marcos. Você pode sentar com a gente. Sofia me olhou confusa. Você pode ir se quiser, mas é meio estranho, né? Porque o Dia dos Pais é pros pais que moram com a gente. Obrigado, Gabriel disse. É muito gentil da sua parte. Foi nesse momento que percebi algo que mudaria completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Tio Marcos, até Gabriel, que havia me conhecido há 2 horas, já havia me classificado como tio. Meu telefone tocou. Era meu irmão Carlos. Marcos, sua voz estava alterada. Cara, preciso te contar uma coisa urgente. Consegui falar com a advogada sobre sua situação. Que situação? A Carla entrou na justiça pedindo para o Eduardo adotar a Sofia oficialmente. Fala logo, Carlos. A guarda da Sofia. Cara, você precisa saber de uma coisa muito importante. O mundo parou. O quê? Ela deu entrada no processo há 6 meses, Marcos.
Eles estão tentando fazer com que Eduardo se torne pai legal da Sofia. Se isso acontecer, você vai perder todos os seus direitos parentais. Minha visão escureceu. Sofia e Gabriel continuavam conversando animadamente, alheios à bomba que havia explodido na minha vida. Carlos, tem certeza disso? Absoluta. A advogada me mostrou os documentos. E tem mais, eles alegaram abandono paterno. Abandono? Eu estava servindo o país. Sofia disse, tentando manter a voz calma, preciso levar vocês para casa agora. Eu sei, mano, mas juridicamente 3 anos e meio sem contato físico pode ser interpretado como abandono, mesmo com as circunstâncias. Desliguei o telefone com as mãos tremendo, olhei para Sofia, minha menininha, que estava rindo de alguma piada que Gabriel havia contado, e senti uma raiva que não sentia desde os piores dias da guerra. Quando chegamos a casa, Eduardo estava na varanda, claramente esperando, ansioso pelo nosso retorno. Carla apareceu na porta alguns segundos depois. Como foi o passeio? Carla perguntou, mas eu podia ver nos olhos dela que ela sabia que eu sabia. Durante o caminho de volta, fiquei em silêncio, processando a traição. Carla não havia apenas substituído-me na vida de Sofia, ela estava tentando me apagar legalmente também. Sofia, Gabriel disse calmamente, podem entrar. Preciso conversar com seus pais. Quando vocês iam me contar sobre o processo de adoção? Perguntei diretamente. As crianças entraram correndo e ficamos os 3 na varanda. O mesmo lugar onde anos atrás Carla e eu planejávamos o futuro da nossa família. Carla empalideceu. Eduardo suspirou profundamente. Quando? Repeti. Depois que fosse aprovado, depois que vocês conseguissem me apagar completamente da vida dela. Marcos, Carla começou. Ninguém roubou ninguém. Carla explodiu. Você abandonou ela por 3 anos e meio. Que situação? A situação onde vocês roubaram minha filha. Não é assim, Eduardo disse. Nós só queremos oficializar uma situação que já existe. Eu estava servindo o meu país. Minha filha que vocês estão tentando dar para outro homem legalmente. E nós estávamos criando sua filha. Uma família da qual eu fui excluído propositalmente. Eduardo se adiantou. Marcos, eu entendo sua raiva, mas olha ao redor. Olha para Sofia. Ela é feliz. Ela tem uma família estável, amorosa. Você se excluiu quando decidiu partir para a guerra. Carla gritou. E nós provemos o presente que ela precisava. Eu parti para prover um futuro melhor para ela. Ficamos em silêncio por alguns segundos, todos respirando pesadamente. Foi então que ouvi a voz de Sofia vindo da janela. Mamãe, ela chamou. Por que vocês estão gritando? O tio Marcos está bravo conosco? Carla se virou para a janela. Não estamos gritando, amor, só conversando. Sofia apareceu na janela, me olhando com preocupação. Tio Marcos, você está triste? Não, princesa, Eduardo respondeu. Ninguém está bravo. A pergunta inocente de Sofia foi como um soco no meu estômago. Para ela eu era o estranho que havia chegado para perturbar a paz da família dela. Olhei para ela, minha menininha, a criança que eu havia sonhado em conhecer durante todos aqueles anos difíceis na guerra, e percebi algo que me destruiu completamente. Não estou triste, Sofia, menti. Só conversando com sua mamãe e seu papai sobre coisas de adultos. Ela estava preocupada comigo, mas não porque me amava. Ela estava preocupada porque era uma criança doce e empática que se preocupava com qualquer adulto que parecesse perturbado. Era o mesmo tipo de preocupação que ela teria com um vizinho chateado ou um professor mal-humorado. Claro, princesa, vai lá. Tá bom, ela disse, claramente aliviada. Papai Edu, posso assistir desenho? Ela desapareceu da janela e o silêncio voltou entre nós 3. E eu? Perguntei. Onde eu fico nessa equação perfeita de vocês? Foi Eduardo quem falou primeiro. Marcos, eu sei que isso deve ser impossível de aceitar, mas pensa no bem da Sofia. Ela tem uma vida estável, feliz. Ela me vê como pai, vê o Gabriel como irmão. Nós somos a família dela. Você pode ser parte da vida dela, Carla disse. Como um tio especial, alguém importante que ela vê de vez em quando. Um tio especial. Repeti. Vocês querem que eu aceite ser rebaixado de pai para tio especial da minha própria filha? Marcos, Eduardo disse, sua voz surpreendentemente gentil. Eu sei que isso dói, mas pensa, o que é melhor para Sofia? Uma batalha judicial traumática que vai confundi-la ainda mais, ou aceitar a realidade e tentar construir o melhor relacionamento possível com ela dentro das circunstâncias. Suas palavras eram sensatas, maduras, e eu as odiei por isso. Nós planejamos com base na realidade que existe, Carla respondeu. Sofia é feliz, Marcos, ela tem uma família que a ama.
Não é isso que todo pai quer para sua filha? Vocês já decidiram tudo, não é? Perguntei. Já planejaram todo o futuro dela sem me incluir? Era uma pergunta cruel, porque a resposta era sim. Todo pai quer que sua filha seja feliz. E Sofia era visivelmente feliz com a vida que eles haviam construído para ela. Eu preciso pensar, disse finalmente. Preciso processar tudo isso. Marcos, Carla disse suavemente. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é, para o bem da Sofia. Caminhei até meu carro, sentindo o peso de uma derrota que era pior do que qualquer coisa que havia enfrentado na guerra. Na guerra, eu sabia quem eram meus inimigos. Aqui, as pessoas que haviam destruído minha vida familiar eram pessoas que genuinamente amavam minha filha. Era uma família real, funcional, amorosa. Antes de entrar no carro, me virei para casa uma última vez. Sofia estava na janela da sala, acenando alegremente para mim. Gabriel apareceu ao lado dela, também acenando. Eduardo colocou a mão no ombro de Gabriel. Carla beijou a testa de Sofia. Durante as 2 semanas seguintes, continuei vendo Sofia regularmente, mas cada encontro confirmava o que eu já sabia. Eu era um estranho, tentando forçar a entrada numa vida que não me incluía. Sofia era educada, às vezes até carinhosa, mas era óbvio que ela estava cumprindo uma obrigação social, não nutrindo um relacionamento paterno, e eu não fazia parte dela. Foi durante o fim de semana do Dia dos Pais que tudo se resolveu. Fui à apresentação na escola de Sofia, como ela havia sugerido educadamente. Sentei algumas fileiras atrás de Eduardo, Carla e Gabriel, observando minha filha cantar no palco. Quando a música terminou, Sofia acenou para a plateia. Seus olhos procuraram Eduardo primeiro e ela sorriu radiante quando o viu. Depois acenou para Carla e Gabriel. Por último, seus olhos me encontraram e ela deu um aceno educado, o mesmo tipo de aceno que daria para uma professora na plateia. Depois da apresentação, todas as crianças correram para abraçar seus pais. Sofia correu direto para Eduardo, pulando nos braços dele. Papai, viu como eu cantei bem? Depois ela abraçou Carla e Gabriel. Por fim, veio até mim. Cantou lindamente, princesa, ele disse, girando ela no ar. Papai está muito orgulhoso. Foi uma apresentação linda, Sofia disse. Você canta muito bem. Obrigada. O papai Edu me ensinou essa música. Ele toca violão, sabia? Oi, tio Marcos. Obrigada por ter vindo. Foi nesse momento que tomei minha decisão. Claro que ele tocava violão. Claro que ele havia ensinado a música para ela. Claro que ele estava presente em todos os detalhes da vida dela. Naquela noite liguei para Carla. Carla, eu não vou contestar a adoção. Marcos, ela começou. Silêncio do outro lado da linha. Pode, Carla, mas não como pai. Esse lugar já está ocupado. E tá bem ocupado. Deixa eu terminar, interrompi. Eu não vou contestar porque você está certa. Sofia é feliz, ela tem uma família que a ama, que está presente na vida dela. E eu sou apenas um fantasma do passado que está tentando assombrar uma vida que já seguiu em frente. Marcos, isso não significa que você não pode ter um relacionamento com ela? Pode, Carla. Mas não como pai. Esse lugar já está ocupado. E está bem ocupado. Fiz uma pausa, sentindo lágrimas que não derramava desde que era criança. Eu vou me mudar para outra cidade, continuei, vou reconstruir minha vida longe daqui, mas quero que você me prometa uma coisa. O quê? Quando Sofia crescer, quando ela tiver idade suficiente para entender tudo isso, conta a verdade para ela, conta que eu a amei mais que tudo neste mundo, conta que eu pensei nela todos os dias durante aqueles anos de guerra e que eu tomei a decisão de sair da vida dela porque queria que ela fosse feliz. Marcos... Promete, Carla. Eu prometo. Desliguei o telefone e comecei a fazer as malas. 3 meses depois, eu estava morando em uma cidade pequena do interior, trabalhando como instrutor de educação física em uma escola local. Era uma vida simples, pacata, mas estava reconstruindo minha paz interior. Ocasionalmente, Carla me mandava fotos de Sofia, sempre perguntando primeiro se eu queria recebê-las. Eu sempre dizia que sim. Ver minha filha crescer através de fotografias doía, mas era melhor do que não vê-la crescer de forma alguma. Nas fotos, Sofia sempre parecia feliz, brincando com Gabriel, abraçada com Eduardo, sorrindo ao lado de Carla. Era uma família completa e eu podia ver que ela estava onde deveria estar. 2 anos depois, recebi uma carta. Era de Sofia, já com 9 anos. Querido tio Marcos... A mamãe me deu seu endereço, espero que você esteja bem. Queria te contar que agora eu toco violão igual ao papai Edu. E que o Gabriel me ensinou a andar de bicicleta sem rodinhas. A mamãe disse que você se mudou para cuidar de outras crianças numa escola. Isso é muito legal, você deve ser um tio muito especial para elas também. Sinto sua falta às vezes. Não sei bem porquê, porque não te conheço muito bem, mas sinto. Espero que você venha nos visitar um dia com carinho. Sofia.
PS, o papai Edu diz que você é um herói por ter protegido nosso país. Estou orgulhosa de ter um tio herói. Chorei lendo aquela carta, não de tristeza, mas de uma estranha mistura de dor e alívio. Sofia sentia minha falta às vezes, sem saber bem porquê. Era uma memória ancestral, uma conexão que ela não conseguia explicar, mas que ainda existia, enterrada sob anos de uma vida que não me incluía. E ela estava orgulhosa de ter um tio herói. Respondi a carta, mandei um presente de aniversário e continuei minha vida. 5 anos se passaram. Sofia agora tem 14 anos. Ainda recebo fotos ocasionais, ainda troco cartas esporádicas com ela. Ela me trata com carinho, como um tio querido mais distante. Eduardo oficialmente a adotou. Ela agora tem o sobrenome dele. Na escola, nos documentos, em tudo que importa oficialmente, Eduardo é o pai dela. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem. Porque o amor de pai não se resume a títulos ou documentos. Se resume a querer o melhor para seu filho, mesmo quando o melhor não inclui você. Sofia é feliz, tem uma família que a ama incondicionalmente, tem um pai presente que nunca perdeu uma apresentação escolar, um irmão que a protege, uma mãe que cuida dela todos os dias. Eu dei a ela a única coisa que um pai pode dar quando não pode estar presente, a liberdade de ser feliz sem se sentir culpada por isso. E eu aprendi que às vezes amar alguém significa deixá-lo ir. Naquele dia no aeroporto, quando Sofia gritou "Mai" e correu para os braços de Eduardo, eu pensei que meu mundo havia acabado. Na verdade, foi quando finalmente entendi o que significa ser pai de verdade.